Bom, sejam bem-vindos. Zé, que loucura isso tudo, né? Você como psicólogo, nessa nova jornada aí, nesse mundo novo que a gente está vivendo. Quando que a gente ia imaginar uma situação dessa só em filmes, né? Mas a gente está vivendo isso. Como é que está sendo a mudança na área da psicologia, dos atendimentos, agora com o coronavírus, com esse isolamento? Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui no canal de Cíntia Monerá, né? Para conversar um prazerzão. Sobre essa mudança, né? Extraordinária, embora tenha uma conotação naturalmente terrível, mas não obstante extraordinária, que o mundo conheceu. Há 4 meses atrás, há 5 meses atrás, a gente tinha um mundo, né? E hoje nós estamos vivendo, né, um clima completamente diferente daquele que nós vivíamos há 3 meses atrás, né? Hoje, abraçar uma pessoa, beijar uma pessoa, tocar uma pessoa, que são expressões da afetividade humana, expressões básicas da afetividade humana, né? Pode fazer com que as pessoas amadas, justamente as pessoas amadas, as pessoas que a gente quer bem, porque as pessoas que a gente aperta a mão, as pessoas que a gente abraça, as pessoas que a gente beija, né, são pessoas que a gente quer bem, são pessoas importantes para o mundo da nossa afetividade, né? E justamente essas pessoas não podem ser abraçadas, e não ser abraçadas e não ser beijadas hoje se tornou símbolo do nosso amor por essas pessoas. Nós queremos protegê-las, porque nós queremos que elas continuem vivas, que elas não adoeçam, né? Que elas não sofram, né? Então, nós temos que nos contentar nesse momento dramático da vida humana, né? De olhar quem a gente ama e ser capaz de descobrir detalhes, nuances do amor através do olhar. Mas os poetas sabem bem disso. Os poetas assim, adorei isso, Zé. Essa é uma reflexão que eu tenho feito agora. Uhum. Os sentidos, os nossos sentidos, eles estão, nesse momento, proibidos de serem vividos. Nós não podemos, por exemplo, experimentar o tato. Não podemos. Não podemos também experimentar o cheiro, não podemos encostar numa pessoa para cheirá-la. Não podemos também gustar alguém, beijar alguém que a gente ama ou que acabou de conhecer e que se apaixonou. Nós podemos só olhar uma pessoa. O olhar foi o que nos restou, né, momentaneamente. Nós vamos recuperar. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos recuperar todos os nossos sentidos. Né? Mas o olhar agora tem sido o sentido mais profundo que nós teremos que desenvolver, porque nós teremos que transmitir toda a nossa ternura, todo o nosso sentimento de afeto incondicional pelos objetos que a gente ama através do nosso olhar. Zé, você falou agora da questão do toque, que é realmente uma mudança, né, muito brusca pra gente, na questão do afeto. Como que está a relação paciente e psicólogo nesse momento, nessa transição? Porque não tem mais os atendimentos de acordo, né, conforme manda a questão da psicologia, que é você tá ali no consultório, cria uma intimidade, que isso é muito importante quando a gente está com o nosso terapeuta. E essa questão do vídeo, que é uma coisa que está assim, resolvendo muito essa questão da nossa vida para ter contato com as pessoas que a gente ama. Mas fica um distanciamento, né? Como é que está sendo assim, essa aceitação do novo atendimento? No fundo de toda tragédia pode ter uma boa notícia. E através das crises é assim que nós prosperamos ao longo da jornada de nossa vida. Isso vale para toda a jornada humana e vale para o indivíduo. Quando um indivíduo, por exemplo, faz uma depressão ou faz um pânico, né, as certezas da vida dele, aquela estrutura na qual ele funciona, colapsa, não funciona mais. E ele se angustia. E aí, então, ele começa a buscar novas formas de experimentar a vida. Mas ele só faz isso porque ele está sofrendo. Isso é muito importante que a gente entenda. O ser humano não é um ser muito inclinado a se desenvolver se não houver alguma coisa que o pressione e o obrigue a se desenvolver. Esse é o motivo pelo qual nós só crescemos
na crise. Isso vale para o indivíduo e agora, de uma maneira espetacular, eu repito, está valendo para o mundo inteiro. Porque uma coisa, Cíntia, é uma tsunami lá na Indonésia. Sim. E nós sentimos compaixão das pessoas que morreram na tsunami. Muitas pessoas morreram. Uma coisa é um furacão em Miami, também devastou, né, um grupo enorme de pessoas. Agora, outra coisa é um vírus invisível que simplesmente se espalhou pelos confins da Terra. Alguma coisa que provavelmente surgiu, né, na China, né, viajou o mundo inteiro e hoje pode encontrar, por exemplo, né, um nordestino no interior do país e alcançá-lo de uma maneira letal. Então o mundo teve que parar, o mundo está em crise, o mundo está dentro de casa. E ele precisa estar dentro de casa para pensar. Então eu quero traçar esse paralelo entre o indivíduo que está deprimido e que está dentro de casa pensando um pouco a sua depressão e o coletivo mundial que está dentro de casa e que deve pensar. Duas questões básicas. Uma é a própria vida individual, né? E a gente sabe que a coisa está pegando fogo dentro de casa, porque todo mundo está dentro de casa, né? E a outra é a questão coletiva, de que maneira nós estamos dirigindo a vida coletiva, de que maneira nós estamos, né, buscando um tipo de desenvolvimento que pode representar, de alguma forma, a nossa extinção. Então, nós estamos num momento crítico de grande importância existencial, pessoal e existencial coletiva. Então, eu digo o seguinte, aí eu faço uma crítica aqui aos freudianos um pouco, aos freudianos mais conservadores, né? Eles adotaram uma técnica que era a técnica de Freud, né? E que fazia todo sentido, né? Em função do meio ambiente que Freud vivia, que era o século XIX. Não houve uma atualização, como se a transferência, que é a ponte de relacionamento entre o analista e o cliente, não pudesse existir em outros contextos. Eu mesmo escrevi um texto sobre isso recentemente, em que eu mostro que a minha transferência em relação ao meu analista, ao meu ex-analista, o saudoso Carlos Byton, né, se deu através de um artigo que eu li dele numa revista. Eu estava no centro da cidade, comprei essa revista, li, eu nem sabia quem era aquela pessoa. Eu simplesmente li e percebi. Esse é o cara que o meu coração procura. O nome disso é transferência, que é o vínculo que a gente estabelece com o analista. A escola mais tradicional entende que isso só pode ser feito pessoalmente. Mas mesmo quando a análise decorre, uma análise clássica, pessoalmente, não tem muito toque. É o analista ali atrás do divã, o paciente deitado, né? Então, é um cenário em que existe um aconchego, né, Zé? Um conforto. Isso. É um cenário que essa afetividade, essa emocionalidade, ela não fica muito explícita e se ela aparecer, ela é logo analisada, né? Então, eu acho que esses dias acabaram, né? Os analistas mais tradicionais vão ter que se render à ideia e terão que estudar esse fenômeno, como eu já estou fazendo, né? De que a transferência ela se faz através de uma comunicação que está para além da presença física. É a presença emocional do analista, é a personalidade dele. É como ele vive a vida, é como ele fala, é o que ele diz, é como ele respira, né? É esse grupo de emoções que ficam explícitas na personalidade do analista que eu penso é a pedra preciosa que viabiliza aquilo que Freud chamou de transferência, que outra coisa não é a não ser um vínculo que o cliente cria com o analista, e o analista, na contratransferência, né, cria também esse vínculo com o cliente. Então, eu acho que nós estamos assistindo uma revolução copérnica no mundo. O mundo mudou.
O mundo Mudou. Ele Estamos em nunca mais transição. vai ser o mundo de 3 meses atrás. Nós Pois podemos é. considerar, assim, verdadeiros privilegiados, porque nós vimos a virada do século, nós vimos a virada do milênio e nós estamos assistindo uma virada espetacular de uma reorientação mental que nos levará ou a um aprofundamento extraordinário, onde nós seremos capazes de construir uma terra benévola para todos nós, já que vamos morrer, de coronavírus ou não, vamos morrer, ou então podemos não aprender. E se não aprendermos, seremos corrigidos, porque o inconsciente é implacável, ele não deixa passar. Eu acho que, vou só acrescentar um pouquinho do que você falou, né? Acho que o meu áudio tá bom, Zé? Falaram que o meu áudio não tava bom. Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, você? Claro. Gente, meu áudio tá bom aí pra vocês? Eu fico me ouvindo meio turvo. Mas enfim, dá um ok aqui quem achar que tá ruim, tá? Vou ver a internet aqui. Zé, eu acho que a gente nunca teve tão consciente de que a morte, né, é próxima. E a gente não pensa nisso no nosso dia a dia, porque é tanta coisa. A gente trabalha numa velocidade de conquistar, de fazer, né? De não parar mesmo dessa reflexão. A gente, hoje em dia, está vivendo a desaceleração. Isso. Nós vivemos no mundo... Como trabalhar a mente, Zé, para isso? Para a gente desacelerar, né? Eu achei muito interessante que você tenha, então, trazido para a nossa conversa a questão da nossa mortalidade, do caráter efêmero de nossa vida, de como somos rápidos, de como somos breves, né? E de como perdemos tempo achando que nós somos imortais. E aí desenvolvemos verdadeiros venenos para a alma, como, por exemplo, a arrogância, a soberba, o egoísmo, o orgulho, né? Muitas vezes uma concentração muito obsessiva no que concerne a questão material, como se não fôssemos morrer, né? Como se daqui a pouco não pudéssemos deixar tudo aí de uma hora para outra, e não exatamente por causa do coronavírus, mas porque morremos de infarto, morremos atropelados, morremos de algum outro modo, né? Não tem hora nem data marcada para que a gente possa partir desse extraordinário planeta no qual nós vivemos. Então eu penso que, por isso que eu acho extraordinário esse acontecimento, né? Eu vou contar uma história breve, porque como eu sou junguiano, eu fiz durante muito tempo uma imaginação ativa com a morte, porque eu me dei conta de que ela era muito importante para a minha vida. Eu me dei conta de que eu poderia aproveitar mais a vida se eu me lembrasse da minha mortalidade. Então, ao invés de brigar mais, eu amei mais. Ao invés de empurrar mais, eu abracei mais. A gente começa a valorizar aquilo que realmente é importante. Mas não é isso, então? Que é o bom da vida, que é o extraordinário da vida. A vida está de castigo agora. Todos nós estamos de um castigo, mas é um castigo benévolo. É um castigo que nós podemos chegar a essa conclusão que você acabou de trazer, que perceber que um vírus completamente invisível pode nos levar com uma facilidade desconcertante, né? Então, isso tem que fazer, no momento em que essa ficha cai, eu tenho que olhar para a pessoa que está do meu lado e dizer, olha, você é incrível. Com certeza. Eu adoro você aqui do meu lado, né? Eu quero ficar mais perto de você. E eu estou vendo algumas pessoas falarem isso, que nem querem mais que volte, né, para o trabalho. Eu estou vendo pessoas tristes dentro de casa. Eu estou vendo até pessoas que dispararam alguns transtornos que já estavam, né, de fundo. Está acontecendo. Isso. Mas eu estou vendo pessoas felizes também, porque elas estão se emocionando com o fato de perceber que existia todo um outro lado da vida. Minha internet, gente, vocês conseguem visualizar a minha internet aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Zé, um minutinho, deixa eu só ver a minha internet. Melhorou? Eu tô te vendo muito bem. E te ouvindo também. Dá um ok se o meu áudio tá bom. Tchela, tá bom meu áudio? Ah, o marido tá amando a quarentena, Zé. Tem muito marido que coloca o fone
Será que vai melhorar? Eu tô te ouvindo. Ah, agora melhorou. Você tá me ouvindo? Tô, super bem. Aham, ok. Ó, estão falando que tá um pouco ruim. Os áudios em si, só o meu que tá ruim. O meu áudio Fazendo tá assim. bom? O seu tá ótimo, acho que é o meu. Tá melhor, né? Então tá, vamos lá. Um pouco de Zé, eco. pra gente não perder, Que tá muito a bom. Silvia falou que tem um pouco de eco, mas eu acho que agora vai melhorar. Mas aí eu vou ter que... Melhorou, Peraí. Zé, tá melhor. Ah, Com peraí. eco. O fone reduziu o áudio. Ok. Peraí. Tá bom, gente? Dá um ok, tá bom? Pra gente continuar Peraí, aqui eu nossa fiz linha de alguma raciocínio. coisa aqui que foi inverter, né? Agora, isso, voltou. Tá. Eu acho que agora vai ficar sem eco, mas aí eu vou ter que ficar segurando, porque tá num apoio e aí tem aquele retorno do som. Ó, o Cid tá Agora falando que ficou melhorou ótimo. os dois. Então vamos. Tô vendo Nossa ali que a linha de Norma falou raciocínio que tá tá ótimo. muito boa, Zé. Vamos lá. A gente tá Vamos falando lá. da questão de se dar conta da nossa mortalidade. Você falou que deixou isso bem ativo na sua mente para você começar a valorizar, não é isso, Zé? Isso. E o Mas- que eu fiz? Eu fiz uma coisa bem estranha, eu admito, né? Eu tirei a fotografia, a minha família tem um jazigo, onde está meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu tirei uma foto, ampliei e coloquei na minha sala. Foi bem profundo mesmo, né? Bem esquisito também, de qualquer modo, né? E como eu moro sozinho, um dia a minha filha foi até lá em casa e disse assim: pai, você enlouqueceu de vez, né? Porque o que significa isso aqui? Né? E aí eu disse para ela que um dia ela ia entrar ali naquele apartamento e não ia me encontrar, ia ver meus livros, minhas canetas coloridas, né? Minhas roupas, meu sapato, e não ia me encontrar. Ela ia chamar por mim e não ia me encontrar. Né? E aí ela se emocionou bastante, né? E aí se aproximou de mim, me deu um abraço, e me deu um abraço como não me dava há anos. Então eu pude dizer para ela que era aquele abraço que eu queria receber todos os dias, e que era assim que a gente devia se abraçar. Né? Porque as coisas passam de forma muito rápida. Então eu estou assistindo, eu estou tendo, como eu disse, nós vimos a virada do século, do milênio, né? E nós estamos vendo a mudança de uma estrutura mental, né, ligada ao ego, ao egoísmo, para uma mudança mental ligada à alteridade, à preocupação com o outro, ao amor com o outro. Solidariedade. Mas eu só né, consigo ver isso, exato. Eu só consigo ver isso se eu perceber qual é a minha verdadeira condição existencial. Né? Se eu acho que eu sou o cara, se eu me identifico com o meu ego totalmente e não percebo a minha vulnerabilidade, o meu comportamento em relação ao mundo é esse que a gente vê, né, de prepotência e de arrogância, né? Isso seria a pessoa narcisista. Muito. E aí eu acho que a gente mudando, a gente vai conseguir escolher, né, líderes mundiais que tenham uma preocupação mais altruísta, né, com a saúde, por exemplo, né, com as populações mais simples, né, e com o planeta Terra, que é a única casa que a gente tem para viver. E que é lindo, diga-se de passagem, né? Ó, viu, Zé? A Cássia. Beijo, Cássia. Vou interagir aqui com o pessoal que está aqui na live. A necessidade da mudança é iminente. Nossa querida Cássia. Manda um alô para ela, Zé. Oi, Cássia. Você está totalmente coberta de razão, né? E quando a gente não muda espontaneamente, alguma coisa acontece na nossa vida. O caráter inédito da situação que a gente está vivendo, a gente está vendo a história, né? Nós somos contempladores de uma história que vai ser contada daqui a 300 anos, a 400 anos. Nós somos testemunhas oculares, e mais do que testemunhas oculares, nós estamos nos transformando para propiciar essa geração dos nossos filhos, dos nossos netos, viverem uma realidade melhor, uma realidade mais justa, emocionalmente mais justa, inclusive. E mais humana, né, Zé? Isso, bem humana, na verdade. É esse o resgate que a gente está fazendo, da nossa verdadeira humanidade. Então, nós estamos presenciando essa transformação. Esse é um momento histórico, essa ficha precisa cair para a gente perceber. E essa ficha cai quando a gente se dá conta de que nós não vamos voltar para o mesmo mundo. Nós não estamos esperando a coisa passar para depois voltar, não. A coisa vai passar, a epidemia vai passar, a pandemia vai passar, mas nós vamos voltar para um mundo diferente do mundo que a gente deixou há 4, 5 meses atrás.
Ô Zé, bom, a Silvia está falando que ela acredita numa democracia mais representativa, quer dizer, precisa ser substituída por uma democracia participativa, com certeza, né, Zé? É a questão da gente estar mais voltado para o olhar do outro, do próximo. E aqui, E isso não pode acontecer se não houver uma transformação, né, global. Isso não pode acontecer, porque não existe a democracia como entidade metafísica. A democracia é o resultado de pessoas que se unem para buscar um bem comum. Então, são seres humanos juntos que formam a democracia. Não é uma entidade que cai do céu. Somos nós que fazemos. E nós só podemos fazer aquilo que nós temos dentro da gente. Se a gente tiver coisa feia dentro da gente, a gente vai fazer coisa feia. Né? Se a gente tiver coisas bonitas dentro da gente, nós vamos fazer coisas bonitas. Sim. Somos nós. Né? Os responsáveis por tudo isso somos nós. Ô Zé, e aqui, continuando aqui, como ficam os processos analisados antes do coronavírus e como recomeçam os novos processos das análises? Isso é muito interessante. Vamos começar pela pergunta final. Eu tenho tido uma série de pacientes que estão me buscando e que são pessoas que eu tenho a sensação que, de antemão, já consideram a análise como sendo uma análise por videochamada. E esse evento ele está sendo de tal forma transformador que parece que as pessoas já estão entendendo, né, nem que seja inconscientemente, né, de que processos como esse já podem começar com uma realidade de videochamada. Elas não mais cogitam a possibilidade, será se daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, né, nós podemos fazer presencial. As análises já estão começando como que determinadas pela realidade da videochamada. Agora, eu posso notar alguns precursores dessa realidade que está acontecendo agora na minha clínica. Por exemplo, eu sou aqui do Rio de Janeiro, tenho muitos pacientes aqui no Rio de Janeiro e atendo vários pacientes do Rio de Janeiro através da videochamada já há bastante tempo, muito antes do coronavírus. Que era a questão do engarrafamento, que a gente sabe, leva 1h30, 2 horas, perde muito tempo. Então, parece que esses precursores, como que intuíam, de alguma maneira, se quisermos fazer uma interpretação, né, desse fenômeno, de que daqui a pouco, né, a análise, o processo psicoterapêutico se transformaria e passaria a ser basicamente, exclusivamente realizado através da videochamada. Eu não vejo nenhum problema. Eu já venho trabalhando com videochamada há bastante tempo. Não que eu tenha procurado. Como eu tenho um Instagram, um canal no YouTube, e eu gravo muitos vídeos, né? Muitos brasileiros espalhados pelo mundo, eu tenho pacientes em 4 continentes, né? Me procuravam para fazer análise e eu os analiso. Então, aquilo foi se tornando e sendo incorporado dentro de mim como uma prática cotidiana. E eu fiquei atento, naturalmente, àquilo que Freud chamou, que é a transferência, né, dentro do relacionamento e como ela acontece, né, no relacionamento através da videochamada. Né? E aí eu observei que acontece, né? Porque a psique não respeita a dimensão nem de tempo nem espaço, ela não reconhece essas referências que nós estabelecemos como referências de segurança, né, e referências de orientação também do ego. Sim. Pois é, e agora voltando aqui a uma pergunta, você estava falando a questão dessa desaceleração, né? A gente percebe quando a gente se dá conta da mortalidade, né? Como você fez até um laboratório com a sua filha, você foi bem profundo nessa questão. Como é que a gente faz? Que a gente percebe realmente que a gente não tem controle de nada. Isso, né? Muitos pacientes seus devem debater isso com você durante as sessões, que a gente tem a necessidade de ter controle, mas a gente não tem controle de nada. Como que a gente trabalha isso, Zé? Ainda mais agora, nesse momento que a gente se vê completamente vulnerável, completamente à mercê. Foi o que você falou, hoje é um vírus, mas isso serve para a vida toda, da gente querer ter o controle e a gente não tem o controle de absolutamente nada. Como
que a gente lida com isso? Veja, de novo, eu me socorro da analogia entre a experiência pessoal, por exemplo, de um indivíduo acometido com pânico, e agora essa inusitada experiência coletiva em que nós estamos confinados dentro de casa, frente a frente com a nossa família, né? Nós achávamos que conhecíamos as pessoas com as quais nós convivemos, né? Essa é uma ilusão que envolve todas as pessoas, mas tão logo a gente se encontra 24 horas por dia, todo dia, a semana inteira, o mês inteiro, né? Com essas pessoas, a gente descobre que talvez nós não conhecêssemos tanto assim, né? Aquela pessoa que está ali do nosso lado. E aí surge uma oportunidade extraordinária, que é você se abrir para a possibilidade de um diálogo verdadeiro, né? E sincero com a pessoa que está ali do seu lado. É uma construção difícil, né? Essa construção ela é evitada através das nossas tarefas. Nós sempre estamos muito ocupados. Né? Todo tempo a gente tem que correr para um lado para o outro, e trabalhar, e engarrafamento, e quando tem tempo a gente vai no shopping ou vai na praia, porque também tem que descansar. Né? Acontece que nada, absolutamente nada, é um capricho da vida, né? Permite que você saia de casa hoje. Então você tem que dar de cara mesmo, né, com a sua vida cotidiana. Então esse está sendo um problema profundo, né, mas que faz parte desse processo mais global de transformação, né, e das heranças que nós podemos deixar para os nossos filhos através da nossa transformação. Então, mas voltando à tua pergunta, eu faço sempre a analogia com o transtorno de pânico. Quando a gente trabalha um paciente com pânico, o que a gente trabalha? A gente trabalha na direção dele ser capaz de enfrentar aquilo que ele teme. Ele precisa fazer a experiência que ele evita. Porque o que alimenta o núcleo do pânico é o medo de ter medo e a evitação no sentido de não enfrentar o problema. Nós agora vamos ter que enfrentar os problemas porque as pessoas estão morrendo de verdade. Se no pânico a morte é simbólica, o indivíduo tem medo de ir lá fora porque ele vai ter um ataque cardíaco que ele nunca tem, ele nunca morre. Eu me lembro de uma paciente que me dizia assim, eu cheguei no hospital e aí eu vi que todo mundo estava rindo, e depois que eu fiquei sem entender, mas depois eu entendi, é que eu entrei no hospital gritando que eu ia morrer de novo. Entendeu? Eu vou morrer de novo, eu vou morrer de novo. Ou seja, ela está sempre... E as pessoas começaram a rir, porque ninguém morre de novo, só se morre uma vez. Né? Ela estava sob um ataque de pânico. Então, num ataque de pânico, é muito improvável que alguém morra. Eu não conheço ninguém que tenha morrido de ataque de pânico. Mas de coronavírus se morre. E se morre de verdade. Ô Zé, então, e você está falando agora que a gente... Né, se eu quisesse fazer uma metapsicologia, né, eu diria assim, talvez o nosso inconsciente tenha cansado de tentar nos ensinar alguma coisa sobre nós mesmos e decidiu concretizar aquilo que no transtorno de pânico aparece como simbólico, que é a morte. Repetindo, alguém com pânico não morre. Acha que vai morrer, mas não morre nunca. Então, talvez o inconsciente, dessa vez, tenha apertado um pouco mais o parafuso e literalizou essa experiência de morte. Porque alguém que atravessa o transtorno de pânico é alguém que sai dessa experiência também mais humilde, mais simples, porque se dá conta do sofrimento, né, e de quanto esses venenos da alma, como eu disse, né, não são desejáveis para a vida, porque eles compõem, né, a natureza das nossas neuroses. Né? Da mesma forma, eu vejo que a literalização da morte simbólica através do coronavírus, isto é, o coronavírus, por matar, nos obriga a reconhecer que a morte é a gente. Como sempre esteve, mesmo antes do coronavírus, sempre esteve. Sim. Mas agora nós
temos que admitir que está. Se você sair na rua, você corre o risco de contrair o vírus e, pior, trazer para dentro de casa e contaminar as pessoas que você ama, né? É uma literalização de uma pedagogia que o inconsciente decidiu instituir para nos instruir sobre a verdadeira natureza da vida. E a verdadeira natureza da vida é essa. Nós somos mortais. Nós não devemos nos preocupar muito com isso, salvo agora, né? Mas devemos ter isso em mente para poder aproveitar a vida, ao invés de ficar zangado, brigando, reclamando, né? Meu Deus, a gente reclama demais. Como a gente perde tempo, tem mais a agradecer, né, Zé? Muito, né? E eu acho que o agradecimento sincero decorre dessa experiência que você trouxe com muita propriedade da nossa finitude. Vamos chamar assim, da nossa finitude, né? Da nossa efêmera vida, da brevidade de nossa vida. Então, eu tenho uma questão aqui, eu acho que é importante, Cíntia, também a gente comentar. É que a psicologia, ela vai só até a página 15, ok? Uhum. Com certeza, Zé. Bebi um pouquinho também. Eu falo muito. Mas é muito bom te ouvir, Zé. A gente quer mais isso mesmo. Ó, a Lu tá falando que a morte se materializa diariamente e que a cada dia que acordamos, pois é menos um dia, com certeza, amiga. A gente tem que pensar que é menos um dia. Então, a gente tem que aproveitar isso para fazer o que a gente se sente melhor, que vai deixar a gente mais feliz, amar mais, como foi o que você falou, né, Zé? Enfim, mas infelizmente, Zé, infelizmente ou felizmente, a gente vive num mundo capitalista, né? Onde a gente tem as necessidades do mundo capitalista, então a gente está sempre querendo, enfim, ter uma vida boa, né? Ter uma vida financeira boa. Como a gente faz para desacelerar isso, desapegar nesse momento? Porque a gente tem os nossos projetos individuais de vida como realizações profissionais, enfim. E isso também interfere nas realizações pessoais da gente, né? E a gente está no momento onde o mundo parou. Você tem que parar agora. Como faz isso? Isso, vamos tentar pensar de novo em termos individuais. Lu, obrigado pelo comentário. Em termos individuais, em termos coletivos, né? Eu não vejo nenhum problema a gente querer ganhar dinheiro, né? A gente querer comprar as coisas que são bacanas, né? A gente poder ter tecnologia como essa aqui, estou falando com você aqui, né? Através de um smartphone, né? Que pode ser de última geração, que legal, porque tem novos recursos tecnológicos, né? Quanto a gente está trocando aqui agora nesse momento, né? Isso tudo é muito importante. Eu não vejo nenhum motivo para a gente mudar, né, as nossas vaidades. Nós somos seres vaidosos, né? E somos vaidosos porque nós somos assim, incríveis, para não usar uma outra expressão mais forte. Tá. Né? Nós somos seres incríveis, né? E nos envaidecemos porque nós somos seres inventivos. Desde o primeiro homem primitivo que inventou alguma coisa para substituir a mão no momento em que finca, né, no alimento que vai comer, que seria, por exemplo, o precursor do talher, né, uma invenção extraordinária, milhares de anos para descobrir, né, um pedaço de graveto que eu podia enterrar, né, num pedaço de carne e comer ao invés de usar minha mão, até essas tecnologias extraordinárias que nós temos, como, por exemplo, teremos que inventar uma vacina para nos salvar, né? Sim. E só podemos inventar se tivermos tecnologia. Se não tivermos tecnologia, então não podemos inventar. Então nós somos seres inventivos e seres vaidosos. Deus nos fez assim e eu acho que ele acertou. É assim mesmo que nós somos, né? Mas isso não significa... Isso. Né? Exatamente. Isso não significa que, coexistindo com a nossa vaidade, nós não possamos desenvolver uma virtude extraordinária que é a humildade. Se nós descobrimos a humildade, o poder da humildade, né, nós não estaríamos, por exemplo, numa situação de encruzilhada como essa que nós estamos. Porque ao invés de gastar 3 trilhões de dólares em guerra, nós gastaríamos 3 trilhões de dólares, né, em saúde pública, por exemplo. Com certeza, com certeza. Nós não gastaríamos bilhões de dólares também para mandar uma sonda. Vai ser lançada agora dia 20 de abril, eu acho, uma sonda para perscrutar Marte, né? Eu acho Marte legal, eu acho lindo o sistema solar, eu gosto de astrofísica, né? Mas nós temos problemas aqui na Terra, né?
nós poderíamos primeiro olhar para os nossos problemas. Então, quando estivéssemos assim felizes na Terra, nós poderíamos então olhar para esses planetas e dizer: que tal se nós fôssemos conhecer Marte? Seria extraordinária essa viagem, né? Mas tem alguma coisa dentro da gente, Cíntia, que a gente foge. E esse é o problema. Nós fugimos desse encontro, porque esse encontro é doloroso. Está percebendo o caráter doloroso do que está acontecendo no mundo? É doloroso. Nós só estamos em casa por causa do vírus. Sim. E porque ele pode nos matar. Então, só a dor consegue nos curvar. Fora disso, nós corremos um risco sério, que é esquecer que somos transitórios. E quando a gente esquece, a gente acha que nada vai nos alcançar. E quando a gente acha isso, a gente esquece de olhar para o lado e estender a mão, né, para as pessoas que estão ali bem pertinho da gente. Em todos os sentidos. Não só as pessoas humildes do mundo, mas é mesmo a pessoa que mora com a gente bem aqui do lado. Então é um grande ensinamento isso que está acontecendo. Eu vejo como um grande ensinamento. Eu fico impressionado com o que está acontecendo, a ponto de algumas vezes me dar conta, me perceber meditando sobre a possibilidade de uma intervenção divina, sobrenatural no nosso mundo natural. Por que não, né? Por que não? Estou com você nessa também. Eu acredito muito nisso. Mas isso, Zé, vai de pessoa para pessoa. Isso é uma reflexão interna que todo mundo, eu acho que é o momento certo para se fazer. E aí entra as zonas, né, Zé, que as pessoas se encontram. Tem a zona do medo, a zona da reflexão e a zona do crescimento, né? Não sei se você concorda comigo. Que a gente tem que trabalhar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Falhou um pouquinho. A zona do... A zona do medo, da reflexão e do crescimento, né? É o que eu quero ser nessa fase de coronavírus. Eu quero estar na zona do medo, eu quero estar na zona da reflexão, eu quero partir para a zona do crescimento. Acho que tudo isso é um conjunto, né, Zé? Que a gente tem que trabalhar para chegar aonde você fala da questão da transferência, da transformação de um novo mundo. E isso reflete a gente com a gente mesmo, internamente falando. Sim. Bom, eu acho que o medo inevitável, né? Todos nós ficamos com medo. Eu, por 2 dias, acordei na madrugada, né? Do nada. Né? Meus pensamentos não eram nenhum, não me sentia angustiado, mas eu estava acordado. E aí eu me dei conta de que eu estava acordado porque muitos pensamentos que eu ainda não havia pensado, eu teria que pensar. E por que eu não havia pensado ainda esses pensamentos? Porque eu nunca tinha vivido uma situação como essa. Eu estava dentro de casa, não ia sair no dia seguinte, nem no dia depois, nem na semana seguinte, nem 15 dias depois. Então, alguma coisa em mim me acordou para que eu pudesse pensar nessa nova realidade, refletir sobre essa nova realidade, tentar entender aquilo que estava ali acontecendo, bem ali, comigo e com o mundo inteiro. Eu senti medo de descer nessa profundidade. Eu percebi algo que eu acho que é interessante, Cíntia, é que nós nunca vamos elaborar todos os nossos medos. Uhum. O medo sempre existirá de algum modo dentro da gente. Mas aí é a questão que se coloca. O que você faz com ele? Ou você vai deixar ele fazer alguma coisa com você? Você vai deixar o medo encurralar você dentro do quarto? Ou você vai sair do quarto, né? Do quarto simbólico, né? E enfrentá-lo, e dialogar com ele, e saber qual é a natureza dele, qual é o conteúdo dele. Perfeito. Então eu penso que essa é a atitude que a gente tem que ter agora, né? A atitude de reconhecer humildemente que estamos com medo, porque nós nem sabemos direito como funciona esse coronavírus. Bom, se eu peguei, né, eu posso pegar de novo? Se eu peguei e não desenvolvi a doença, eu posso passar para a pessoa? Sintomático. Uhum. Né? Então, os cientistas não sabem o que dizer. Não tem uma única palavra, uma última palavra. Não há nada conclusivo. Então, a nossa ansiedade reage a isso, eventualmente, com desespero. Né? Porque nós temos essa necessidade de alguma coisa concreta. Nem que seja uma mentira. Nem que seja uma mentira.
mas alguma coisa que nos dê a sensação ilusória de que temos segurança. Mas eu acho que a gente está avançando, porque a gente está conseguindo viver num mundo em que a gente não está mais tão apegado às nossas ilusões. A gente está caindo a ficha. Está caindo a ficha que nós não temos nenhuma segurança. Nós nunca tivemos. É através do coronavírus que a gente está podendo acordar para essa realidade, mas nós nunca tivemos nenhuma segurança, né? E olha, mas é difícil enxergar, né? Assim. Ô Zé, mas né, é difícil a gente, né, enxergar isso, a questão de não ter a segurança, porque o ser humano busca estar seguro, né? A nossa base inicial de vida é essa. Nenhum bebê sobrevive, né, ao nascimento se não tiver um aconchego bom, um seio bom, né, um amor que segura o bebê, transmitindo a ele de que ele pode vir para o lado daqui porque tem alguém que o ama e que está perto dele, que não vai abandoná-lo, que é outra palavra-chave para nós, né? Nós temos muito medo do abandono, né? É um medo também visceral dentro da gente, é o medo do abandono, né? Então, a nossa origem é a segurança. E aí depois, a vida realmente não é para amador, né? Como se diz no popular. A vida não é para amador. Porque depois, a vida chega para você e diz assim, mas você percebeu que você não tem segurança alguma, Percebeu? Olha só o que está acontecendo bem aqui do teu lado. Ó, fulano de tal que você conhecia morreu. Zero porque controle. Isso vai acontecer daqui a pouco, de algum modo. Com certeza. Ô Zé, explica aqui, ó, estão querendo saber a diferença entre pânico e fobia, tá? As pessoas, elas estão na dúvida, né, nessa questão toda, enfim, desse isolamento, do confinamento. Vocês podem explicar pra gente? Claro. O pânico, rigorosamente, não precisa ser entendido como uma fobia. Fobia, para ser rápido, né, seria a fobia de um determinado objeto. Então, a pessoa tem fobia de elevador, fobia de aranha, né, fobia de alguma outra coisa que seja um objeto específico, né? Se chama de fobia específica. O transtorno de pânico é um transtorno onde o medo é difuso, onde o objeto não é identificado, né? Quando o indivíduo diz que vai morrer, ele não diz que vai morrer porque ele viu um sapato perto dele e ele é fóbico em relação ao sapato, né? Ele não sabe dizer por que ele vai morrer. Ele acha que vai morrer do coração, mas não sabe dizer por que vai morrer do coração. Então, uma diferença boa para a gente entender é essa. A fobia geralmente é a fobia em relação a um objeto. A fobia de avião, fobia dessas coisas todas que eu falei aqui. E o pânico não. O pânico é uma reação integral do indivíduo, né, a uma situação de ameaça catastrófica, né, e que não pode ser identificado a partir daquilo que o indivíduo diz para você. É basal. O pânico é muito basal. Pois é. E fobia social, a Ângela está falando aqui. Bom, como é que a gente faz a questão agora que você estava falando das pessoas, dessa desaceleração de ficar em casa? Muitos casais, agora vamos falar um pouquinho da parte casais, né? Muitos casais estão no confinamento convivendo muito mais tempo uns com os outros, né? E, assim, tem uns que estão aproveitando, outros não.